Gente, sexta-feira santa, mas a gente vai ouvir histórias misteriosas. E o meu parceiro André Neto tá comigo no remoto. André, tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem. E aí, Cris, Bom maravilha? Bom dia, meu amigo. Tudo? Bom dia, bom dia. Que história cabulosa nós temos hoje sobre a nossa capital, hein? Então, vamos lá. Hoje eu trouxe a história da prisioneira do Castelinho do Alto da Bronze. Gente, Conhece o Alto da Bronze, né, Cris? Claro. Essa história da prisioneira do Castelinho assim, é filme de terror com todos os requintes, assim, que necessários, Pô, né? todos os requintes total. É. Verdade, André, verdade. E é tão... Antes de nós começarmos a falar das histórias misteriosas de Porto Alegre, a história, uma das mais famosas dela, é a da prisioneira do Castelinho do Alto da Bronze. Hoje é sexta-feira santa. Tu sente alguma coisa diferente no ar, assim? Tu sente uma vibe? Tu que gosta desses assuntos e tu que é sensível a isso nessa data? Total, eu acho que todos nós sentimos. Eu acho que algumas pessoas põem o foco nisso e percebem, e outras pessoas não. Mas o fato é que todos nós sentimos alguma coisa, porque acontece a egrégora sempre, né? Como o evento de Natal, o evento, por mais que a pessoa não seja cristã, ela sente o evento natalino, né? A pessoa pode ser muçulmana, assim como nós, se estiver num país muçulmano, a gente vai sentir a egrégora daquele lugar. São muitas pessoas concentradas, fazendo o mesmo pensamento. Aquilo mexe com a gente de uma certa forma, não tem como, né? Eu acho que parte de uma ideia ingênua de acreditar que quando tem esses eventos, e às vezes a gente ou é cristão, mas não é tão cristão, aquela coisa assim, achar que isso não nos afeta de alguma forma, né? Sempre afeta, sempre a gente sente aquilo, nos põe mais reflexivo, nos põe no estágio mais contemplativo. No mínimo, né? Para dizer no mínimo, né? Não tem como. Esses eventos, esses grandes eventos, assim, sempre mexem com a gente. Pois é, eu também sinto isso, assim, para mim é um dia pesado. Eu não sei se é uma herança, porque às vezes também conta muito da nossa hereditariedade. Não sei se tu há de concordar, mas a minha avó, por exemplo, as minhas avós, elas não ouviam música, elas não falavam alto, não existia uma confraternização. Isso mudou-se de uns tempos para cá, né? Hoje as pessoas já se reúnem na Sexta-feira Santa para um almoço especial e tal, mas os antigos, os cristãos mais antigos, eles tinham esse dia como um dia de paixão mesmo, de reflexão, de oração. Não sei se tu cresceu assim com esse conceito. Também, Cris, sabe que tem um lance muito que se carregou numa interpretação que se tem da filosofia cristã, né? Imaginando que, acho que nossos avós principalmente, eles carregavam muito essa ideia da culpa, né? De Jesus ter morrido por nós e tal, aquela coisa. E está ali, eu me lembro muito uma vez uma amiga chinesa que estava passando um tempo em Porto Alegre, ela entrou numa igreja e ela ficou chocada com a imagem de Cristo numa cruz, que ela imaginou assim, o nosso Deus está numa cruz sofrendo, ela disse, nossa, tem um homem morto. Eu nunca tinha prestado atenção nessa ideia, um homem morto. Ela falou, nossa, um homem morto. E porque os deuses dela lá, ou as entidades, os avatares que são fortes, são pessoas ou então contemplando a natureza, ou estão meditando, estão sempre em posições assim afetivas. E ela ficou chocada com ver, nossa, tem um homem morto na igreja, sabe? Tipo, eu falei, não, esse é Jesus, tá? Tipo, gente, que... Foi um choque de cultura. Que avaliação que eu nunca tinha feito mesmo também. Eu também, até esse dia eu também não tinha feito. A gente cultua um Deus que aparece como a gente carrega culpa. É morto, gente. Que loucura, André. E tu vê, né? Isso para reforçar que nós somos culpados por aquilo, né? Então a gente acha que por isso que a religião, de algum momento, muitas pessoas da minha geração principalmente, tornou aquilo, teve uma ojeriza pela religião e se confundiu a espiritualidade com a religião, né? Com religar, né? A origem da palavra, né? Se religar, né? Ao divino, aquilo que cada um de nós acreditar. Mas eu tive bem isso, quer dizer, tipo, na minha infância a religião para mim era uma coisa ruim, não era saudável, assim, sabe? A minha família era espírita
e nós tínhamos o evangelho no lar, nossa, para mim era o pior momento, assim, do dia, assim, no domingo que tinha, ou segunda de noite, porque era um momento de rever meus erros, coisas assim, tipo, não era saudável, assim, não era afetivo esse momento, era um momento de culpa, de dor, assim, então, tipo, mesmo a minha família sendo espírita, totalmente com ares católico, assim, sabe, totalmente, assim, com essa ideia de ver a religião como uma coisa ruim, como uma coisa quase ruim, sabe, não era bom, como hoje muitas pessoas estão vendo a espiritualidade como o se encontrar, como se religar e tal. Então, por isso, acho que esses momentos, essas datas, assim, pessoas da nossa geração, Cris, talvez tenham a mesma sensação que nós. De uma coisa mais reflexiva, perigosa. Tá. Verdade. Bom, mas voltando para a nossa Porto Alegre e as histórias inacreditáveis da nossa cidade, uma história recente, né, André? A história da construção e da prisioneira, toda a história que envolve o castelinho do Alto da Bronze. Isso, e remonta aos primórdios da cidade, né? Que o Alto da Bronze, que antes era conhecido como Morro de São Jorge, porque ali era um morrinho, né? Mas descendo na lateral até o gasômetro ali, tinha a cadeia pública, então por isso, né? O padroeiro dos militares, São Jorge, Morro de São Jorge. Mais tarde ficou o Alto da Bronze, conhecido por conta de uma mulher que foi morar lá, ela tinha poderes místicos. E ela era muito procurada, inclusive dizem que o Júlio de Castilho procurou ela jogava búzios, né? Enfim, então o Alto da Bronze é conhecido por essa mulher muito poderosa. Dizem que ela vai fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro, ela se muda mais tarde para o Rio de Janeiro e faz a mesma coisa num bairro lá no Rio. E mais tarde, quase meio século depois, a Nilza Link, que foi viver naquele castelo, e é uma história de Rapunzel praticamente, né? E tão simbólico, porque é uma história de Rapunzel, de cárcere privado, né? E num castelo, uma história medieval para contar uma história medieval. Isso não tinha como ser mais simbólico que isso, né? Um castelo gótico, dizem que é uma réplica de um castelo na Espanha, esse castelo. E o Eurico Gomes era um homem poderosíssimo, foi o homem que se apaixonou pela Nilza Link. Quem era a Nilza Link? Ela era uma moradora? Era uma moradora, ela era da família Link. Isso. Sabe a família Link, que tem os materiais de ferragem hoje ainda, a família Link? Sim. Era uma família que eles não eram da alta classe na época, né, da burguesia, assim, não eram aristocratas, eram trabalhadores, assim, né? Tinham dinheiro e tudo, mas não participavam do baile da aristocracia porto-alegrense. Diferente do Eurico Gomes. O Eurico Gomes ele era casado com a Ruth Caldas, da família Caldas Júnior. Mentira! Naquele momento. Tu vê, né? Que loucura. Porto Alegre é tudo assim. A família Caldas Júnior, que naquela época dona da imprensa porto-alegrense, né? Os Caldas Júnior, né? E ela era. A Ruth Caldas também foi enganada pelo Eurico Gomes, né? Esse homem poderoso. Ele era médico, né? Que já era um status, principalmente naquela época que poucos médicos haviam numa cidade. Ele era médico e político. E ele mandava na cidade, né? E ele tinha várias amantes, na verdade. A Nilza Link foi uma delas, a mais jovem. Ela engravidou com 17 anos de um ex-casamento. Ela teve a coragem de se separar do marido, porque foi uma coisa assim, ó, muito assustadora na época para as pessoas, né? Ela separou. A gente está falando e por conta que ano disso, isso, André? Mais ou menos, que década? Década de 30 e início do 40. Ela vai passar o período dela no castelo entre 40 e quase 50. Início de 50 ali ela foge do castelo. Mas o Eurico conhece ela na década de 40. Tá, e aí ele se apaixonou por ela. 1940. Ela não se queria apaixonou ele? por ela. Ou ela queria? Não queria ele de jeito algum. Não, de jeito algum ela queria ele. Ela teve sempre ojeriza por ele, assim. Ele era uma figura assustadora, assim, para ela. E ele era doente mesmo, né? Ela se refere... Até tem... que eu quero indicar pra galera esse livro aqui, ó. Da Nilza Link. Que é o livro escrito pelo Jeremir Machado. É maravilhoso. Eu separei um trechinho para ler de como é que ela se referia a ele aqui, ó. Palavras da Nilza Link. Para mim, saturada com a crueldade de Carlos, que era um ser errante, perdido, confuso e meio doente, mas nem pena eu sentia. Convivi com esse homem sem amor, sem admirar e sem apreciar. Convivência sem cumplicidade, amizade ou dó. Olha isso. Olha,
Olha só. O que mais me impressiona, quantas prisioneiras do Alto da Bronze existem hoje? Hoje, Vai né? saber, Hoje né? ainda, né? Olha só como é que eram as noites dela. A primeira vez que eu acordei e vi o Carlos sentado na cama a me espreitar, gelei de pavor. Ele se desculpou, disse que era dor de cabeça e estava com insônia. Mas nas vezes seguintes se limitou a apagar a luz, a fingir que dormia. Depois, sem a menor cerimônia, continuava calado a me espiar. Ela diz que gente, assim, a Netflix é uma série, aquelas bizarras, entendeu? Sim, total. Ela passava, diz que ele vinha com água quente, dizendo que ela tinha amante, que ela estava se correspondendo através dos empregados, que ele queria saber, me fala quem é teu amante e tal. De madrugada era inferno. Tá, era um mas inferno André, para ela todas as noites naquele castelo. ele é apaixonado por ela não queria ver ele nem pintado de ouro. E aí, do nada, ele decidiu construir aquele castelo que está até hoje ali, de pé, na Duque de Caxias. Ele resolveu construir um castelo, aí ele sequestra ela e joga lá dentro, é isso? Não, ele compra o passe dela, digamos, né? Ele usa esse argumento dela já ter um filho e ter se separado para comprar ela do pai dela. Porque ela vivia um inferno dentro de casa. A mãe dela não sabia a diferença, a mãe da Nilza, não sabia a diferença entre uma prostituta e uma mulher desquitada, né? Como o termo que se usava, né? Então, para ela foi proibida de andar com a própria irmã, para te ter uma ideia. Então ela vivia um inferno dentro de casa, que em dado momento o Eurico Gomes, que mentiu o nome na época, né? Porque ele deu o nome de Luciano Lobato, como ele era casado, enfim. Ele disse, olha, essa mulher não vai mais casar com ninguém, ela tá perdida, né? E o pai dela, é verdade, tal, já tá com 17 anos, já tá velha, já tem um filho. Então, tipo, quem vai querer? Ele, não, mas eu posso cuidar dela, tal. E falou, vou dar uma vida de princesa para ela. Só não sabia que ia ser tão literal, porque realmente ele elaborou o castelo para morar com ela. Ah, ele morou no castelo? Morou com ela. Ele fez o castelo para morar com ela. Nenhum arquiteto na época queria pegar a obra, porque já era uma obra decadente, era uma obra já, grosseira para a época. E nós estamos falando do Art Deco nesse período, né? O Art Deco está em alta em Porto Alegre, e ele vem com um castelo medieval, uma réplica do castelo na Espanha da família dele lá, claro que miniatura. E o castelo gótico, então tipo, ninguém queria, mas ele conseguiu pegar um arquiteto que estava quebrado e conseguiu fazer essa obra, exatamente como ele queria, e lá foram morar. E deu uma vida para ela bizarramente, esse cara estranho que ela relata no livro, né? Uma vida bizarramente medieval. Ela tinha lá aula de francês, piano, não sei o que, as leituras que ele permitia, né, claro. E ela ficava presa no castelo o tempo todo. Inacreditavelmente, e ela fugiu quando ele botou uma arma na cabeça do filho dela. Então, quer dizer, ela foi para lá, digamos, é o menos pior para mim, ela pensou, né? O menos pior, talvez. E chegou lá e viveu o inferno, né? Foram durante 5 anos, o inferno mesmo. Ela relata no livro aqui, né? E inacreditável, Cris. Em 2009 eu estava lá no castelo quando ela entrou. Ela nunca mais tinha passado no centro de Porto Alegre. O medo dela. Porque as pessoas encontravam ela, quando ela foi pro Menino Deus, o bairro para onde ela fugiu, as pessoas encontravam ela e diziam assim, fiquei sabendo que a princesa do castelo fugiu para a Espanha com o amante, contando para ela a história dela. E ela começou a ouvir várias histórias para ela, as pessoas não sabiam que ela era a prisioneira do castelo. Porque ela tinha medo de dizer, oi, sou eu a pessoa, entendeu? Porque ela tinha medo de ser recapturada e levada. Ô André, e ela morreu há pouco, né? Ano passado, guria. Morreu ano passado. Caraca. E com 98 anos, bastante. Ela viveu bastante e com esse trauma, né? E ela começou a evitar, ela casou novamente, tudo, teve filhos. Mas ela, em 2009 eu estava lá quando ela entrou e eu perdi a oportunidade, porque eu não sabia que ela estava viva, eu não sabia, porque estava tendo vários eventos. Ela estava lá com a Liter, a banda que eu toco, estava lá cantando e tal. Tinha uns eventos de teatro, acústica, telescópio, um monte de coisa. E ela entrou lá e tal, tava fazendo uma equipe de TV e tal, e eu vi um choro, eu achava que o choro era da equipe de teatro que tava lá, mas era a Nilza chorando. Quando ela abriu a janela, ela disse que era a primeira vez que ela olhava pela janela depois de ter morado no castelo durante 5 anos, era a primeira vez que ela olhava pela janela.
E ela começou a chorar. Deus. Ela foi... Que ano ela saiu de lá? Ela foi embora. Que ano ela sai do Alto início da Bronze? 52, 51. Ela fica 5 anos, né? De 48 a 52, mais ou menos. Por aí. Tá, e esse homem ele morreu, André? Calma aí. Sim, morreu, mas ele casa de novo, ele sai, ele abandona o castelo. Ele abandona, porque o castelo era para morar com a Nilza. Era para viver aquela história ali. Ele achou que ele era o príncipe encantado dela. Mas para ela foi uma história de Rapunzel, né? Esse homem, para te ter uma ideia, Cris, ele teve vários amantes, tá? A Nilza era mais um. Mas uma coisa curiosa que a Nilza falou é que eles dormiram muitas noites juntos, né? Muitas noites juntos, e ele nunca encostou nela. Ele era impotente. Ué? Então, quer dizer, um homem casado com várias amantes, podemos ter um registro claro do machismo, né? Tipo, a parte que o machismo atinge o homem, né? Nós, homens, né? Ele precisava mostrar para a sociedade, para os amigos dele, que ele era um grande leão, que ele era um homem, né, em atividade e tal. Mas eles nunca tiveram relações sexuais, para te ter uma ideia, né? Então, para te ver, era uma época muito dura, né? Não que ela tenha passado por completo, a gente ainda tem essas histórias, inclusive de vendas de filha, assim, né? Principalmente no interior. E quando eu faço as caminhadas do Porto Alegre Assombrado, muitas pessoas me contam, isso aconteceu com a minha irmã. Sabe, lá no interior. Isso, claro. Que época foi? Claro, isso não é um fato isolado. Agora, 2015. Mostra aí o livro do Juremir. Eu sou fã do Juremir Machado da Silva, meu professor maravilhoso da faculdade. Tá aí, ó, o livro do Juremir sobre... Essa é a Nilza. E ela era linda, hein? Linda. Morreu com 98 anos e... Não, mas aí me conta, e a tal da Caldas? A mulher do homem? Então, né, tipo, coitada, ela também foi vítima desse monstro, o Eurico Gomes, que como ele é retratado, ela tinha, inclusive eles tinham uma das filhas dela tinha uma causa especial, assim. Então, ela vivia cuidando dos filhos, né, principalmente dessa filha que necessitava de mais cuidado. E ele pintando e bordando. E ele pintando e bordando, como um homem da época, assim, naquela época do auge digamos, acho que essa é a época de mais culpa católica e machismo. E é uma época também que os homens morrem muito jovens. Por exemplo, ela tinha 17 anos, ele tinha 40. Então, ela chamava ele de velho, assim. Hoje, um homem de 40, ontem, agora há pouco vai vir aqui o Maroon 5, o Adam Levine, que tem 43 anos, tá bombando, tá lindo, maravilhoso. Mas naquela época, um homem com 40 anos era uma pessoa senhor. Bem velha. Um senhor. Isso já... Para ela, então, aquilo era show. E sabe por quê, Cris? Porque nessa época do início do século, a Belle Époque, se fumou muito, fumava e bebia, né? Foram duas coisas que bombaram nessa época. O cigarro, e era de bom gosto, inclusive, iniciar a fumar, ensinar os filhos a fumar, uma coisa horrorosa, né? Mas era um costume da época, e também beber bastante. E não tinha, assim, era desde criança, né? Seca, né? Fumava, desde criança, te ensinava a fumar desde criança. Isso, e por isso que essas pessoas com 30 e poucos anos já estavam assim, esgualepadas, né? Como diria minha avó. Por que tu diz que o Eurico é Eurico, né? Ele tem outro nome, Luciano? Luciano Lobato. Qual é o nome verdadeiro dele? Carlos Eurico Gomes. E essa alcunha de Luciano Lobato ele usava em que momento? Para poder seduzir as vítimas dele, né? Para poder ele também não ser reconhecido, entendeu? Como ele era muito conhecido, pela alta classe, né? E inclusive na vida política. Então ele usando outro nome, ele poderia ter essas. Ele era psicopata mesmo, assim. Se pegar quem for ler o livro, vai ver. Ele realmente tinha aquele comportamento de pessoa que ficava espiando ela, de ir atrás dela. Conchava, assim, ele era um homem totalmente, assim, hoje analisando, né, Cris, é um cara de baixo, extremamente ciumento, né, e que as consequências são essas, né, de prender uma pessoa dentro da casa, porque ela tivesse contato com qualquer outra pessoa, porque qualquer outra pessoa é maior que ele, na cabeça dele, né. E então ele vivia, além da vida, né, afetiva que ele tinha lá, a família que ele construiu e tal com a Ruth Caldas,
irmã do Caldas Júnior lá, ela tinha ele precisava dessa vida dupla, dessa dupla personalidade que ele criou, e aí já tem uma patologia aí, né? Uma pessoa criar dupla personalidade e viver isso, né? Já é um evento que causa no mínimo uma estranheza assim para as pessoas, mas isso só vai se saber depois, né? Para a sociedade naquele período ele era um médico político muito importante, muito querido. Geralmente o médico tem essa atividade, né, de salvar vidas e tal, então né? As pessoas ninguém tipo ninguém diz sim nem não sem ele dar o aval primeiro, né? Porque naquela época a medicina muito escassa, então ele mesmo viajava muito, porque muitas cidades não tinham médico, então ele que viajava nas cidades para dar diagnósticos e tal, enfim. Então ele literalmente estava acima do bem e do mal. Tipo, praticamente os médicos não iam presos naquela época, né? Sim, claro. Porque se relevava tudo que eles faziam, né? Eram autoridades, né, digamos assim. Autoridades, às vezes acima do delegado, né? A sociedade dependia deles, né? Claro. André, adorei o nosso papo, como sempre, meu amigo. A história da prisioneira do Castelinho do Alto da Bronze é um clássico das histórias misteriosas de Porto Alegre. Clássico. Beijo, meu bem. Que massa, Cris. Beijão. Até semana que vem.